Oi pessoal, eu sou o Douglas e nesse vídeo a gente vai continuar resolvendo exercícios para fazer uma breve revisão sobre funções. A gente tem utilizado o livro de cálculo 1 do James Stewart. Logo no início dele tem um teste de verificação de funções que é o que a gente está resolvendo. No vídeo anterior a gente resolveu até a questão 4, agora a gente vai resolver as questões restantes. Vamos começar aqui no exercício 5, os 4 primeiros a gente já fez no vídeo anterior. Aqui no 5 está falando para, sem usar uma calculadora, fazer um esboço grosseiro do gráfico de algumas curvas aqui dadas nesses 8 itens. No item A a gente tem y igual a x ao cubo. Eu já deixei aqui os eixos coordenados para a gente começar a fazer o esboço dos gráficos. Então vamos lá, vamos começar pelo item A. Como que é o comportamento do y igual a x ao cubo? Qual que é o desenho dele? Pensando aqui no lado positivo, ou seja, à direita do eixo y, valores de x positivo, o x ao cubo cresce cada vez mais rápido. A gente poderia fazer uma pequena tabela com valores. Por exemplo, quando x é igual a 1, 1 ao cubo dá 1. Quando x é igual a 2, 2 ao cubo dá 8. Quando x é igual a 3, 3 ao cubo é 27. Vê como cresce cada vez mais rápido? À medida que o x está avançando de 1 em 1, o x ao cubo está avançando bem mais rápido. Ele era 1, depois foi para 8, depois foi para 27. Para valores de x negativo, acontece algo mais ou menos parecido, só que com um sinal de menos. Então pensa no x igual a menos 1, x igual a menos 2, x igual a menos 3. Elevado ao cubo vai ficar menos 1, menos 8, menos 27. Então vai ficando um negativo cada vez mais rápido. Isso vai fazer com que o gráfico do x ao cubo seja mais ou menos assim, só fazendo um esboço bem grosseiro. Veja que esse ramo daqui, ó, ele tem que ser exatamente a mesma coisa do que esse, só rotacionado com relação à origem. Aqui, por exemplo, se a gente tem o valor 1, o resultado do 1 ao cubo vai dar 1. Se a gente vem aqui para o menos 1, o resultado do menos 1 ao cubo vai dar menos 1. Só para deixar mais claro, eu estou falando que se a gente rotacionar essa figura aqui, a gente acaba obtendo a mesma coisa se a gente rotacionar 180 graus ao redor aqui da origem. Então essa é a resposta do item A. Temos a curva y igual a x ao cubo. Vamos aproveitar esse mesmo gráfico, esses mesmos eixos, e ver aqui o item B. É muito parecido, é a curva y igual a x mais 1 ao cubo. A gente já viu em exercício anterior o que esse mais 1 dentro da função aqui, está tudo elevado ao cubo. O que esse mais 1 faz? Ele acaba deslocando o gráfico do x ao cubo para a esquerda, ou seja, deslocando em menos uma unidade. Então vamos copiar o gráfico do x ao cubo e deslocar uma unidade para a esquerda. E aqui a gente teria então o y igual a x mais 1 ao cubo. Veja como faz sentido. Na curva em que y igual a x ao cubo, cruza aqui o eixo x e o eixo y no ponto 0, 0, ó, na origem. Porque quando x é igual a 0, o y vai ser 0 também. Agora, para cruzar aqui no eixo x, ou seja, aqui quando o y é igual a 0, a gente tem que ter que o x deve ser menos 1. Porque daí a gente vai ter menos 1 mais 1, que dá 0, elevado ao cubo, o y vai ser 0 mesmo. Então a gente vai estar sobre o eixo x. Então esse valor aqui é um valor importante, né? É bom colocar no nosso esboço. Tem um valor de x igual a menos 1. Isso aqui falando quando o y é igual a 0. Temos a curva y igual a x ao cubo, a curva x mais 1 elevado ao cubo. Então essa curva daqui acaba ficando uma unidade à esquerda. Mas para todos os valores isso acontece, tá? Então, para a curva x mais 1 ao cubo, para atingir o mesmo valor de y da curva y igual a x ao cubo, a gente tem que ir uma unidade à esquerda. O que faz bastante sentido, né? Porque a gente tem que ir uma unidade à esquerda, porque para essa curva aqui a gente está adicionando uma unidade ao x. Agora aqui no item C, a gente tem x menos 2 ao cubo mais 3. Então agora o que está sendo elevado ao cubo é x menos 2. Por causa desse menos 2, em relação à curva y igual a x ao cubo, temos que deslocar duas unidades para a direita. Então vamos pegar a curva y igual a x ao cubo e deslocar essas duas unidades. Um ponto importante é esse aqui, quando cruza o eixo x. Agora vai cruzar o eixo x quando x for igual a mais 2. Então vamos marcar aqui, mais 2. Isso eu estou falando da curva y igual a x menos 2 ao cubo. Ainda não é a curva dada aqui no item C, que falta ainda somar 3. Mas somar 3 não é difícil, basta pegar aqui o valor da curva y igual a x menos 2 ao cubo e aumentar 3 unidades. Isso significa que agora, quando x é igual a 2, o valor do y não é igual a 0 mais. Ele aumentou em 3 unidades. Então aqui vai bater no valor de 3. Vamos escrever isso aqui só para ficar mais claro o nosso esboço. Esse ponto aqui também é um ponto de interesse, né? Porque está cruzando o eixo y.
E isso vai acontecer quando x é igual a zero. Então, quando x é igual a zero, ficaria menos 2 ao cubo, que dá menos 8, mais 3. Então, aqui é o menos 5. Esse ponto aqui que cruza o eixo x também é um ponto de interesse, é quando o y é igual a zero. Mas fazendo o y ser igual a zero, a gente vai ter que isso aqui é igual a zero, passaria o 3 para o outro lado, então isso aqui igual a menos 3, o que significa que o x tem que ser 2 menos raiz cúbica do 3. Então é só igualar isso aqui a zero e isolar o x. Seria esse ponto daqui. Vamos escrever 2 menos raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3 seria 1, alguma coisa, então isso aqui daria um número entre 0 e 1. Voltando rapidinho aqui no item B, faltou marcar esse ponto de interesse também, né? É um ponto importante que está cruzando o eixo y. É quando x é igual a zero, então esse valor aqui de y vai ser igual a 1. Então aqui é só um esboço bem grosseiro dos gráficos para o item A até o item C. Veja que ele não está na mesma escala, né? O eixo x do eixo y. À medida que a gente vai marcando os pontos aqui importantes, olha só, a medida 1 aqui no eixo y e o que seria a medida 1 aqui no eixo x. O gráfico dado por y igual a x ao cubo, ele cresce muito rápido. Então, se a gente colocasse a mesma escala no eixo x, no eixo y, acabaria indo muito lá para cima. Então, para fazer esse esboço, é interessante fazer uma escala um pouquinho diferente. Agora vamos lá para o item D. Y igual a 4 menos x quadrado. Y igual a x quadrado seria uma parábola, mais ou menos assim. O x quadrado sempre seria positivo, e daí teria concavidade então assim para cima. E veja que, olhando somente o x quadrado, quando x é igual a zero, o y vai ser zero também, então passa pela origem. Então, se esse é o y igual a x quadrado, a gente pode inverter, trocar o sinal, vai ficar aqui para baixo, vai ser uma reflexão ao redor do eixo x. E daí a gente vai ter o y igual a menos x quadrado. Então vamos fazer isso, vai ficar assim. Mas y igual a menos x quadrado não é o que a gente quer. A gente quer ainda somar 4. Mas somar 4 é bastante tranquilo. Basta adicionar 4 unidades. Ou seja, deslocar esse gráfico 4 unidades para cima. Então vai ficar mais ou menos assim. É interessante marcar alguns pontos aqui de interesse para ficar mais claro o que esse gráfico representa. A gente pegou aqui do x igual a zero, que dava zero quando a gente estava falando somente do x quadrado. Vamos ajustar aqui, ó, não estamos mais falando do menos x quadrado, estamos falando do menos x quadrado mais 4, assim como está no enunciado. Isso quer dizer que o gráfico saiu do zero quando estava no menos x quadrado, aqui começou a bater no mais 4. Ou simplesmente substitui o valor x igual a zero, a gente vai obter o valor de y igual a 4. E o que são esses pontos? São os pontos que fazem o y ser igual a zero. O y igual a zero quando menos x quadrado mais 4 for zero, ou seja, quando x quadrado igual a 4. Então, vai acontecer para x igual a menos 2 e x igual a 2. Então, com isso, a gente já tem o esboço aqui para o item D. Vamos lá para o item E, vamos aproveitar esses mesmos eixos, porque esse gráfico raiz de x vai ter tudo a ver com esse gráfico daqui, vocês vão ver. Aqui no item E, a gente tem y igual a raiz de x. Uma coisa importante para se notar é que o x tem que ser maior ou igual a zero, porque caso contrário, a gente teria a raiz de um número negativo. Já seria possível a gente esboçar diretamente esse gráfico, entendendo que o x tem que aumentar cada vez mais para aumentar em uma unidade a raiz dele. Isso significa que vai ser um gráfico que vai crescer cada vez mais devagar. Porque veja só, para o y ser igual a 1, o x tem que ser 1. Mas para o y ser igual a 2, o x tem que ser 4. Daí a raiz de 4 que vai dar 2. Ou seja, o x teve que aumentar do 1 para o 4. Para o y ser igual a 3, ou seja, só adicionar uma unidade aqui na altura, o x tem que ir para 9, sair do 4 e ir lá para o 9. Então, cada vez mais temos que andar bastante em x para aumentar uma unidade em y. E é por isso que o gráfico do raiz de x vai ser assim, ó, crescendo cada vez mais devagar. Mas eu quero mostrar uma outra forma de visualizar isso também. Se o y é igual a raiz de x, vamos escrever aqui embaixo, a gente tem que o y ao quadrado tem que ser igual a x. Y quadrado igual a x é o gráfico de uma parábola. É muito parecido com a parábola y igual a x quadrado, só que agora o quadrado está no y ao invés do quadrado estar no x. Vamos colocar novamente aqui o desenho da parábola y igual a x quadrado. Esse seria o y igual a x quadrado, mas o que a gente quer é y quadrado igual a x. Então, na verdade, a gente meio que tem que inverter eixo x e eixo y. Então, o y quadrado igual a x seria algo assim, ó. Invertendo o eixo x com o eixo y. É como se a gente tivesse uma parábola, ela crescendo cada vez mais aqui no eixo y. É como se essa aqui fosse a altura. Só que daí uma coisa que a gente não pode esquecer é que os valores de y devem ser maiores ou iguais a zero, porque y é raiz de um número, e a raiz sempre vai dar como resultado um número positivo.
Então, não só o x tem que ser maior ou igual a zero, porque ele está dentro da raiz, como também o y tem que ser maior ou igual a zero. Isso significa que esse ramo aqui de baixo, que teria o y negativo, a gente tem que apagar. Então, vamos fazer isso. Então, na verdade, a gente vai considerar só o ramo de parábola que vem aqui da origem, e daí vai crescendo cada vez mais devagar, assim como a gente tinha falado antes, que é o comportamento da função raiz de x. Então, vamos escrever aqui, y igual a raiz de x, e esse é o esboço do gráfico do item E. Agora vamos para o item F, bem parecido com o item E, só que o y vai ser 2 raiz de x. Vamos fazer aqui sobre o mesmo gráfico. O que acontece ao multiplicar uma função por 2? Ela toda fica 2 vezes maior. Então, por exemplo, para um certo x, ao invés de atingir um certo valor, vai atingir 2 vezes esse valor. Então, vai ser um gráfico que vai expandir verticalmente. Vai ficar mais ou menos assim, y igual a 2 raiz de x. Agora vamos aqui para o item G, y igual a menos 2 elevado a x. Vamos focar primeiro no 2 elevado a x. Esse 2 elevado a x é um exponencial, né? À medida que o x aumenta em uma unidade, tem que multiplicar ele por 2. Então, por exemplo, quando x é igual a 0, 2 elevado a 0 dá 1. Quando x é igual a 1, 2 elevado a 1 dá 2. Quando x é igual a 2, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Quando x é igual a 3, a gente vai ter 8. Ou seja, cada uma unidade que o x aumenta, o 2 elevado a x tem que multiplicar por 2. E daí, como o 2 elevado a x vai ficando cada vez maior, ele também vai crescendo cada vez mais rápido, porque ao multiplicar por 2, ele vai aumentar mais ainda. Então, vamos colocar aqui esse tipo de comportamento no gráfico aqui embaixo. Então, vamos começar fazendo o esboço do y igual a 2 elevado a x. É um gráfico que cresce muito rápido. À medida que aumenta o x em uma unidade, o gráfico tem que dobrar, tem que multiplicar por 2. Então, ele vai aumentando cada vez mais rápido. E se multiplica por 2 à medida que aumenta uma unidade para a direita, ele vai dividindo por 2 à medida que vai diminuindo uma unidade, indo uma unidade para a esquerda. Então, a gente vai dividindo por 2, sempre dividindo por 2, ele vai diminuindo até se aproximar cada vez mais do eixo x. Mas ele nunca toca o eixo x, né? Porque se a gente pegar e sempre dividir por 2, ainda assim nunca vai chegar no valor de zero. Vai ficar um valor cada vez menor e nunca vai chegar no zero e muito menos no negativo. Então aqui é só um esboço do que seria o y igual a 2 elevado a x. Mas não é o que a gente quer no exercício, né? Aqui no exercício a gente quer menos 2 elevado a x. Aí se a gente tem o 2 elevado a x, a gente simplesmente reflete aqui para tornar tudo que era positivo negativo. Então o esboço do y igual a menos 2 elevado a x vai ser mais ou menos assim. Um ponto importante é esse ponto aqui, né? Quando cruza o eixo y. Ele cruza o eixo y quando x é igual a 0. Quando x é igual a 0, temos 2 elevado a 0, vai dar 1. Então, ali vai ser o menos 1. Então, vamos adicionar aqui. Então, esse aqui foi o nosso item G. Vamos lá para o item H. Então, vamos subir aqui. No item H, a gente vai ter y igual a 1 mais x elevado a menos 1. Só para deixar bem claro, esse x elevado a menos 1 é 1 sobre x. Então, vamos começar com o gráfico do y igual a 1 sobre x e depois a gente sobe uma unidade. O gráfico do 1 sobre x representa uma hipérbole. Vai ser mais ou menos assim. Veja que quando o x vai aumentando, o 1 sobre x vai diminuindo. Ele nunca vai bater aqui no eixo x, tá? Porque por mais que o x seja muito grande, o 1 sobre x ainda vai ser positivo. E se o valor do x for diminuindo, a gente está fazendo uma divisão por um número cada vez menor. Então o resultado vai ficando cada vez maior. Algo muito parecido acontece aqui do lado negativo. Mas daí a gente só tem que trocar o sinal, né? Porque quando o x é negativo, o y também vai ser negativo. Então fica aqui no terceiro quadrante. Uma vez que a gente tem o gráfico do 1 sobre x, a gente pode ir atrás realmente do que o item está pedindo, que é o 1 sobre x mais 1. Então pegamos o gráfico do 1 sobre x e deslocamos ele para cima. Então vamos fazer isso, subir uma unidade para cima. Então aqui vamos só ajustar, a gente está fazendo o gráfico do y igual a 1 sobre x mais 1, que é o que o item pede. E daí o gráfico acaba cortando aqui o eixo x, né? Porque esse ramo ele se aproximava antes cada vez mais do eixo x, mas nunca chegava nele. Mas quando a gente somou uma unidade, ele passou a cruzar o eixo x. E ele cruza o eixo x quando o y é igual a 0. E o y vai ser 0 quando 1 sobre x for menos 1, ou seja, quando x for menos 1. Então vamos marcar esse ponto aqui, que é um ponto importante do gráfico. E se a gente quisesse deixar mais informativo ainda, a gente poderia mostrar aqui que esse gráfico nunca chega no y igual a 1. Antes de somar o 1, o gráfico nunca chegava, nunca cruzava o eixo x. Já que a gente somou uma unidade aqui, agora o gráfico nunca atinge o y igual a 1. Ele vai se aproximando cada vez mais aqui e se aproximando cada vez mais aqui também. Lá no curso de cálculo 1, a gente vai entender que essa reta horizontal é uma assíntota horizontal da função.
Antes de seguir para a próxima questão, queria pedir para você não esquecer de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante para que o conteúdo chegue a mais gente. Além disso, eu queria aproveitar para falar que a gente tem uma plataforma com um curso de Cálculo 1, bem completo, com bastante aula, exercícios resolvidos e também provas resolvidas de faculdades. Pode te ajudar caso você esteja começando um curso de Cálculo 1. Então vamos prosseguir aqui para a próxima questão, questão de número 6. Na questão 6, temos uma função f que é definida aqui a depender do seu trecho. Ela tem uma fórmula para x menor ou igual a zero, uma outra fórmula para x maior do que zero. No item A está falando para calcular o f de menos 2 e o f de 1. Para calcular o f de menos 2, temos que substituir dentro da função x igual a menos 2. Como x igual a menos 2 seria um x negativo, a gente tem que utilizar essa fórmula daqui. Então vai ficar assim, ó, f de menos 2, a gente substitui x igual a menos 2 utilizando essa fórmula, então vai ficar 1 menos menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, 1 menos 4 vai dar menos 3. Menos 2 ao quadrado vai dar 4, 1 menos 4 vai dar menos 3. Agora vamos atrás de calcular o f de 1. Vamos fazer algo bem parecido. Agora a gente vai substituir x por 1. Então, a gente vai ter que o x vai ser positivo, então vamos utilizar essa fórmula daqui, substituindo o x por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, 2 mais 1 que dá 3. E agora vamos para o item B, esboçar o gráfico dessa função daqui. Vamos começar aqui com os eixos coordenados. Para esboçar o gráfico da função como um todo, vamos primeiro esboçar o que seria o 1 menos x² e o que seria o 2x mais 1. O x² seria uma parábola voltada para cima que passa aqui na origem bem no seu vértice. O menos x² a gente refletiria com relação ao eixo x. Ficaria mais ou menos assim. Só que aqui a gente quer somar uma unidade. Então a gente pega esse menos x² e aumenta uma unidade. Então vamos escrever aqui, esse seria o y igual a 1 menos x². Ainda não é o que a gente quer, mas a gente vai utilizar isso. Vamos colocar alguns pontos de interesse. Quando que cruza aqui o eixo x? E quando que cruza o eixo y? Cruza o eixo y quando x é igual a 0, ou seja, o y vai ser igual a 1. E cruza o eixo x quando o y é igual a 0, ou seja, o x² tem que ser 1, então o x pode ser ou mais 1 ou menos 1. Agora vamos atrás da curva em que y é igual a 2x mais 1. Como é linear, só tem o x elevado a 1 aqui, o gráfico vai ser representado por uma reta. Vai ser uma reta que tem inclinação positiva, vai estar crescendo. Com uma inclinação de 2, o que significa que para cada uma unidade que aumenta em x, aumenta 2 unidades em y. Como um primeiro esboço, vamos utilizar aqui o y igual a 2x. O y igual a 2x, ele passaria pela origem, porque quando x igual a 0, y igual a 0, então passa por aqui. Mas a gente quer o y igual a 2x mais 1. Então a gente pega o gráfico do y igual a 2x, aumenta em uma unidade. Como aumentou em uma unidade, acabou batendo aqui também no mais 1 ao cruzar o eixo y. Vamos ver qual ponto é esse aqui de interesse. É quando o y é igual a 0. Y vai ser 0 quando 2x for menos 1, ou seja, o x tem que ser menos meio. Então vamos marcar aqui. E agora temos o gráfico do 2x mais 1 e do 1 menos x². Podemos aproveitar os dois para ver o gráfico da função f mesmo. Do lado esquerdo, para x menor ou igual a 0, vai ser o gráfico do 1 menos x². Então vamos considerar somente esse lado aqui da parábola, para x negativo. Para x positivo, vamos considerar aqui somente a reta. Então, o gráfico da função f segue a parábola, mas depois segue a reta. Então, em vermelho, que a gente tem a curva y igual a f de x, que é o que está sendo pedido aqui no item. E agora vamos lá para a última questão, a questão de número 7. Temos a função f, dada a fórmula aqui, função g, dada a fórmula aqui. Está falando sobre composição de funções. No item A, vamos calcular f bola g. O que seria composta f bola g? F bola g seria uma outra função, a gente poderia aplicar sobre um ponto x. O que seria isso? Por definição, seria fazer o f de g de x. Ou seja, a partir de um ponto x, primeiro a gente aplica a função g, depois aplica a função f. Então vamos só substituir ali o que é o g de x. Então vai ficar f, e substituindo o g de x aqui, vai ficar então f de 2x menos 3. Então agora a gente tem que aplicar a função f sobre o valor 2x menos 3. Veja que aqui ó, a gente tem a função f aplicado em um valor x qualquer. Não confunda esse x com esse x daqui, tá? O x aqui é somente uma variável para mostrar o que a função f faz com o que a gente coloca dentro dela. Então não importa o valor que a gente coloca aqui dentro,
Como resultado, a gente vai elevar esse valor ao quadrado, vai somar 2 vezes o valor e depois vai subtrair 1. Então, aqui no caso, o que a gente tem dentro da função é o 2x menos 3. Então, a gente vai aplicar esses passos no 2x menos 3. Então, vamos lá, vamos pegar o 2x menos 3, elevar ao quadrado. Depois a gente soma com 2 vezes o 2x menos 3 e depois subtrai 1. Vamos só abrir essas contas. O que é 2x menos 3 ao quadrado? Vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 2x, 4x, vezes 3 vai dar menos 12x. Mais o quadrado do segundo, que é 9. Daí aqui dá para fazer a distributiva. Então vai ficar 4x menos 6. E a gente ainda tem o menos 1. Então dá para simplificar. O 4x ao quadrado é a única coisa que tem ao quadrado. Tem aqui o x no menos 12x e no mais 4x. Então vai ficar menos 8x. E como termo independente, a gente tem 9 menos 6 menos 1, que vai dar mais 2. Então esse seria o f bola g no ponto x, essa fórmula daqui. Vamos lá para o item B. No item B a gente faz em uma ordem diferente. A gente faz g bola f, aplica num ponto x. Isso é a mesma coisa do que fazer g de f de x. Então, primeiro aplicamos a função f. A função f aplicada em um ponto x, basta copiar o que tem aqui. Vai ficar x² mais 2x menos 1. E daí agora a gente aplica a função g sobre esse valor daqui. A função g pega o valor que está dentro, multiplica por 2 e subtrai 3. Então, a gente pega todo esse valor que está dentro da função g e substitui aqui e coloca no que seria o valor do x. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes o x² mais 2x menos 1, e daí ainda menos 3. Agora é só fazer essa conta. Vamos fazer a distributiva aqui. Vai ficar 2x² mais 4x. E daí esse menos 2 a gente junta com esse menos 3, vai ficar então menos 5. E agora vamos aqui para o item C. Temos uma composta de g com g com g. 3 vezes a função g. Mas a gente faz da mesma forma, tá? G bola g bola g, aplicado num ponto x, vai ser g de x. Agora 3 vezes. Vamos começar aqui por dentro. Então vai ficar g de g e o g de x a gente tem aqui a fórmula. Seria o 2x menos 3. Agora vamos aplicar a função g no 2x menos 3. Então vamos manter o g de fora, o g de 2x menos 3. Substituímos esse x aqui pelo 2x menos 3. Então vai ficar 2 vezes o 2x menos 3 menos 3. Vamos só fazer a distributiva aqui. Daí, como resultado, a gente vai manter aqui o g de fora ainda, tá? Só estou fazendo a conta aqui dentro. Então, vai ficar 4x, aqui menos 6, mas tem esse menos 3, então vai ficar menos 9. Então, 4x menos 9. Agora, aplicamos a função g no 4x menos 9, substituindo aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 4x menos 9, menos 3. Agora é só fazer a conta. Vamos fazer a distributiva. Vai ficar 8x. 2 vezes menos 9 vai dar menos 18. Menos 3 vai dar menos 21. Então, com isso, a gente terminou de resolver os exercícios do teste de verificação de funções do livro do Stuart. O assunto de funções é um assunto bastante importante ao longo do curso de Cálculo 1. É bem importante que você tenha bastante clareza desses conceitos mais básicos para evitar problemas depois ao longo do curso. Então espero que esse vídeo, assim como o vídeo anterior, onde a gente começou a resolver os exercícios do teste de verificação de funções, tenham te ajudado a evitar esses problemas e tenham um ótimo curso de Cálculo 1.